um fortalecimento, ou vamos dizer assim, um refortalecimento, né, de uma narrativa em prol da ciência. Quando antes, nós sabemos, né, que já há alguns anos, mas se acirrou muito com esse governo, a narrativa preponderante e que tinha consequências muito sérias nas questões das políticas públicas era de menosprezo às universidades e também menosprezo à ciência, né? Eu acho que os ouvintes, as ouvintes vão recordar falas absolutamente nefastas, né, de alguns dos nossos governantes falando que na universidade só se faz balbúrdia, que nada do que se faz lá tem importância. E vejam só o que acontece, né? Acontece uma pandemia na qual o mundo todo fica refém, vamos dizer assim, da ciência, né? Nós hoje, mais do que nunca, precisamos da ciência para poder responder de modo adequado ao enfrentamento do coronavírus, né? Então eu pensei hoje nós conversarmos um pouco sobre isso. Eu não sei, Beatriz, muitas pessoas não têm ideia do que se faz na universidade, né? Não. Eu mesma, na minha família, assim, alguns amigos que não são da universidade, sempre que eu estou de férias, sempre que acabam as aulas, eles me perguntam assim, tu estás de férias? Aí eu digo, respiro fundo, respiro e respondo, não, eu não estou de férias. Apenas terminaram as aulas. Tá, então quando é que tu vai tirar férias? Assim, eu vou tirar férias só quando for o período das minhas férias. Agora eu só não tenho aula, mas eu sigo fazendo todas as minhas outras atividades de pesquisa, administrativas, porque nós sempre pertencemos a diversas comissões, departamentos, etc, etc. Então nós temos várias obrigações, né, administrativas e nos dedicamos à orientação dos nossos estudantes, quem está na pós-graduação, e também aos projetos de extensão. Então há uma ilusão, né, de que na universidade só se dá aula, quando, na verdade, na universidade pública especialmente, além da formação, ou seja, além de nós recebermos os alunos e darmos, né, as disciplinas, darmos as aulas, enfim, para formá-los depois como profissionais, uma das coisas mais importantes que a universidade pública brasileira faz é produzir pesquisa, né? É produzir pesquisa, ou seja, é aquele trabalho que muitas vezes, na maioria das vezes, né, Beatriz, ele é muito lento, os resultados eles são também apresentados de um modo muito mais lento do que uma aula, por exemplo, né, a gente brinca entre os colegas que a gente diz, a gente vai ali dar uma aula, já sabe na hora se a aula funcionou, se a aula não funcionou, o retorno é na hora, né, porque o retorno com os alunos. Mesma coisa tu aqui, tu sabe quando o programa foi bom, quando não foi bom, porque tu tem o feedback das tuas ouvintes, dos teus ouvintes, né? A aula também é assim. Agora, a pesquisa, ela não é assim, a pesquisa ela é lenta, né? É um projeto de pesquisa que é elaborado pelo professor. Sim. Esse projeto ele é enviado para as instâncias da universidade. E muitas vezes tem que ser reproduzido várias vezes, né? Confirmado, sim, reconfirmado. E assim, o projeto ele nunca é de curto prazo. O meu, por exemplo, eu tenho aprovação de um projeto do CNPq, eles têm resultados anuais, que é a escrita de artigos, mas ele tem 3 anos de duração. Então, veja, é demorado, né? Os resultados para poderem ser produzidos, eles são demorados. E nesse momento, o que eu estou achando muito interessante, e eu fico assim realmente muito orgulhosa de pertencer à Universidade Pública Brasileira, é que nesse momento da pandemia, Beatriz, o que mais a gente vê, tá, além das decisões, óbvio, dos governantes e as notícias muito tristes relacionadas às consequências da Covid, é o empenho das universidades em produzir ciência para enfrentar o coronavírus. E justamente assim, quando se estava num momento sinistro, né, com aquele ministro Weintraub, ele ainda está lá, né? Sim, mas tu vê que ele foi inerciado pela realidade. Sim.
É essa impressão que eu tenho, assim, essa narrativa desse ministro e de outros, né, arrefeceu, né, Beatriz? Arrefeceu, porque agora nós temos uma avalanche, inclusive a imprensa tem um papel importante nisso, porque para o bem e para o mal, a imprensa, ela faz um trabalho, nesse momento ela está fazendo um trabalho que é realmente adequado para a situação, né, pelo menos a maioria dos canais. E também às vezes ela não faz, às vezes ela não faz, né, a gente sabe. Não faz. Mas o que a gente sabe, assim, ó, é que na universidade pública, quando realmente o trabalho se dá em nível público, os pesquisadores não têm aquela pressão econômica das universidades privadas que querem sucesso imediato, que querem, né, querem, então, não estou dizendo que a pesquisa deles não seja válida, não seja confiável, não é isso. É que o nível de pressão é muito menor na pública, né, porque existe o colchão do Estado para isso. Isso, com certeza. E o Estado não é para ficar, para ter lucro. Exatamente. Logo que começou esse sinistro governo, começou muito a se falar na privatização das universidades públicas, né? É o sonho, né? E tem um educador, o Paulo Giraldelli, que às vezes eu escuto o canal dele, e ele simplesmente, ele tem uma grande experiência nos Estados Unidos também, onde lá tudo já é privatizado, né? E ele sempre disse o seguinte, que eu acho muito interessante esse posicionamento dele: a universidade pública brasileira, ela é impagável. Não é possível ter uma mensalidade que a pessoa pague, né, o aluno pague e possa usufruir dessa formação. Ela é impagável, porque se nós formos colocar na ponta do lápis tudo que a universidade pública oferece, ninguém conseguiria pagar. Nem os mais ricos. Nem os mais ricos conseguiriam pagar, veja bem, Beatriz. Sim. Porque o investimento do Estado, ele é muito grande. Não só na estrutura, vamos dizer assim, nas estruturas, né, das nossas universidades públicas, como também no próprio investimento em pesquisa, que nos últimos anos tem sido cada vez menor, principalmente a minha área, que é a área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, é uma área que hoje, assim, está completamente banida dos incentivos em pesquisa, né? Não há qualquer interesse nessa área. Nós sabemos muito bem por quê, né, Beatriz? Porque é a área que justamente produz conhecimento crítico sobre a realidade, né? Sobre a realidade social, sobre a realidade cultural e sobre a realidade política. Então, é justamente nas ciências humanas que estão os maiores pensadores brasileiros, né? Seja na ciência política, na filosofia, na história, na educação. E essa massa crítica, vamos dizer assim, ela produz dentro do Estado muitas, como governo, vamos dizer assim, como Estado, né? Não como governo. Então, muitas vezes, passa um governo e esse governo pode ter muitas críticas em relação por parte desse, digamos assim, desse corpo crítico que a própria universidade mantém, né? E o fato de que a universidade pública, ela é autônoma, nós temos autonomia universitária, que é inclusive assim, Beatriz, até para o pessoal saber, né, como é que funciona isso. Logo que esse governo assumiu, nós tínhamos uma preocupação muito grande, realmente muito grande em relação ao que ia acontecer conosco. E uma fala muito importante, eu não vou me lembrar o nome dele agora, do Ministério da Justiça Federal, esteve lá conosco, o reitor nos convidou para conversar conosco, não vou saber o nome dele agora, do procurador. E ele nos disse que a autonomia universitária, ela nos garante vários direitos, digamos assim, a universidade hoje ela é um refúgio, né? Como ela poderia ser em qualquer situação em que infelizmente os governos não entendem o que significa ter um Estado forte, uma ciência forte. Então, nós temos, por exemplo, a liberdade de cátedra, né? Então, vários cursos, não só aqui na URGS, mas em outras universidades do Brasil, foram propostos cursos bastante críticos em relação às situações políticas que estão acontecendo, ou já aconteceram em alguns anos mais recentes, e as pessoas, claro, nesse movimento para conter o pensamento crítico,
entraram na justiça para impedir que esses cursos acontecessem, e a Justiça Federal, ela sempre disse, a universidade ela tem autonomia, e uma das coisas importantes é a liberdade de cátedra. Então, a liberdade de cátedra, ela assegura ao professor que ele que define quais são os conteúdos. Claro, a gente passa por uma série de controles, né, e regulamentações dentro da universidade, mas a universidade ela tem autonomia em relação a isso. Então, se a gente for pensar assim, para o desenvolvimento de um país, se a gente realmente quer um país que consiga progredir, que consiga que todas as pessoas, né, tenham mais igualdade possível, isso só se faz com a universidade pública, autônoma, e também com uma ciência que é autônoma. E isso a gente está vendo agora com o corona, né? Não resta dúvidas de que talvez o grande ganho do corona seria esse conhecimento sobre a necessidade de termos um grupo de cientistas, ou vários grupos de cientistas, sempre à disposição, estudando com a nossa, não participação direta, mas com a nosso apoio incondicional, porque a resposta está na ciência. E até fazendo assim um paralelo, existem muitas pessoas que são espíritas, né? E especialmente as pessoas mais ditas espiritualizadas e religiosas, sempre se falou, e o budismo prega tudo isso, né? Da importância da ciência comprovar os conhecimentos religiosos, e que isso se dá a longo prazo, não vai ser assim, papum, né? Não se dá assim. E é interessante que hoje as pessoas que não ainda aposentaram o microscópio, porque tem pessoas que mentalmente aposentaram o microscópio, né? Sim. A impressão que eu tenho é essa, assim. Claro. São os aposentados do microscópio, porque parece que para eles não existe esse mundo microscópico, porque eles não veem, porque eles não conseguem sentir o cheiro, então eles têm essa dificuldade. Mas são pessoas brutalizadas, que perderam a capacidade crítica e também a liberdade que a ciência exige, porque a ciência uma vez um amigo me disse, né, a ciência é a filha do espanto. Então, enquanto filha do espanto, o cientista está sempre procurando alguma coisa que está além daquilo que a gente já conhece, né? Nós sabemos até ali, ele continua pesquisando e passa daquilo ali, vai além. E agora, como nós viramos infectologistas e biólogos, porque em poucas semanas todo mundo entende muito de biologia e infectologia, nós até clinicamos dando qual é o remédio que tem que tomar, né? É verdade. Nós somos hilários, assim, realmente a sociedade é hilária. Então, agora nós estamos nos especializando em saber, e isso é que é o ponto mais essencial, da importância do estudo científico, em todos os tipos. E aí, Beatriz, eu separei aqui algumas notícias, né, para compartilhar aqui contigo e com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, dessas pesquisas que estão sendo feitas nesse momento, só aqui no Rio Grande do Sul, tá? Não tive uma preocupação assim maior com o Brasil, porque o nosso chão é aqui no Rio Grande do Sul. Ok. E eu fico muito surpresa, porque eu recebo, né, esses boletins e tal, e eu fiquei assim, não, vou levar lá para a Beatriz, porque isso aqui é muito legal. Então, por exemplo, uma das maiores pesquisas que está sendo feita nesse momento é uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, né, pelo reitor, o Halal, agora Pedro Halal, tá, que por acaso ele é epidemiologista, então quer dizer, ele é a área dele, né, e ele está liderando aí um grupo de universidades, a URGS inclusive está junto, e eles começaram uma pesquisa no sábado agora que passou, para entender a propagação e a velocidade da Covid no Rio Grande do Sul. Então, veja, Beatriz, eles vão levantar mais ou menos 18 mil pessoas, moradores de 9 cidades gaúchas, tá?
que vão responder um questionário, e o objetivo é estimar a proporção de casos de infecção pelo corona no estado, incluindo, né, pessoas que são assintomáticas